avançando para a quarta-feira, temos aqui um desdobramento do verso de Êxodo 33, 19, que já aprofundamos um pouquinho, e vamos agora continuar, porque vai aparecer aqui uma expressão na parábola contada ali em Mateus 22, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia rapidamente, Mateus 22, esta parábola registrada aqui no Evangelho de Mateus, ela vai nos trazer aqui, deixa-me ver aqui os versos 1 a 14, não é? A parábola das bodas. E quando você, da mesma forma, quando você tiver oportunidade e acesso, leia uma parábola conhecida. O reino dos céus é semelhante a uma festa que um rei preparou para o seu filho, e ele enviou convites para convidados especiais, e esses convidados não puderam vir. Um por uma razão, outro por outra, e então eles, o que fizeram? Eles não se importaram, cada um seguiu sua rotina, e ainda os servos que foram os correios, né, que foram os agentes, ainda foram espancados, maltratados e até mortos por esses que rejeitaram o convite. Então o rei irado enviou tropas, exterminou aqueles assassinos e disse aos seus servos: agora saiam aí pelos caminhos e valados e convidem, vão convidando o povo, vão convidando todos quantos vocês encontrarem. E eles foram convidando, e o salão de festa se encheu, e o curioso é que quando o rei sai ali para contemplar, ele percebe que tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais, porque todos haviam recebido as vestes nupciais, e esse também acabou sendo eliminado. E justamente como texto final, o 14 desta parábola, encontramos então: muitos são chamados, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos entender o que significa essa frase. O que são finalmente, quem são os escolhidos? Mais uma vez eu pergunto, será que, pergunta feita lá na lição de domingo, será que Deus escolhe alguns para serem objeto de sua misericórdia e compaixão e outros não? Já vimos que não é assim. Agora eu pergunto aqui novamente, será que Deus elege, Ele escolhe alguns para serem beneficiados em detrimento de outros? Então, o que significa esta frase? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? E ele vai responder: os escolhidos ou os eleitos são aqueles que aceitaram o convite para o casamento. Olha que interessante. Na parábola, este termo traduzido por chamar, para convidar, vem de uma palavra kaleo, que é chamar, convidar. E o que determina quem é finalmente eleito, eklektos, é se a pessoa aceita ou não o convite. Então, todos são convidados, mas nem todos aceitam o convite. Quem são então os eleitos? Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitam o convite que Deus faz. Isso é muito interessante. Deus chama a todos. Lembremos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, Jesus morreu por todos. A provisão foi feita para todos. Não há um grupo que está desqualificado da provisão. Todos estão cobertos pela provisão, mas nem todos aceitam. Nem todos recebem o convite com alegria. E isso é um dos aspectos mais impressionantes, porque ele demonstra a característica mais sublime com a qual Deus nos criou e pela qual nós nos diferenciamos dos demais elementos criados. O livre-arbítrio, a liberdade. Lembrando que o pecado tirou essa liberdade, mas Jesus nos trouxe de volta. Jesus nos devolveu essa liberdade, porque sem essa liberdade nós não poderíamos sequer receber o seu sacrifício, aceitar o seu sacrifício, escolher aceitar o seu sacrifício. Embora Deus seja o único ser plena e totalmente livre deste mundo, Ele nos fez seres livres. Como eu disse, Satanás tentou nos tirar isso, mas Jesus nos devolveu essa liberdade. E com ela nós podemos decidir se aceitamos ou não. Então, quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitam o convite de Deus. Os escolhidos
são os que aceitam o convite. Para os que amam a Deus, ele preparou, ele preparou coisas maravilhosas, muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. Tudo, afirma o autor, encerrando a lição da quarta-feira, dia 1º, tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente ao amor. Que coisa interessante, que lição preciosa para refletirmos e pensarmos acerca deste amor maravilhoso, deste amor generoso, deste amor exuberante, desse amor extravagante. Desta maneira, pomos um ponto final na lição da quarta-feira.